Depois de vários dias consecutivos falando do campeonato inglês, nessa sexta-feira sai um pouco de cena o campeonato da Inglaterra para a gente falar um pouquinho sobre Itália, sobre Portugal, sobre Turquia e, obviamente, a gente já vai ter de volta a Inglaterra no sábado. Nessa sexta a gente vai começar em Napoli e Monza. Vamos entender por que essa cotação do Napoli está tão alta contra o Monza, o que o Napoli não vem apresentando nessa temporada que apresentava na temporada passada, onde foi campeão, e o que o Monza pode fazer para complicar a vida do favorito por aqui. Também na Itália vamos falar sobre Genoa e Inter. A Inter fora de casa enfrenta um adversário cascudo, com a mesma cotação praticamente do Napoli. Na Turquia, de novo, teremos o grande embate da temporada passada e agora nessa temporada também. Galatasaray e Fenerbahçe, o último jogo entre eles pela Liga, pela Superliga da Turquia, muito xoxo, sem emoção, um 0-0 com mais cartões do que finalizações praticamente. Um jogo bem fraco, tomara que essa final seja um pouco melhor. E em Portugal, vamos falar dos dois favoritos que jogam em casa, o Benfica na Luz contra o Famalicão e o Porto no Dragão contra o Chaves, ambas as equipes em busca de uma aproximação do líder Sporting e até, quem sabe, de ultrapassar o Sporting na tabela, no caso do Benfica, em caso de vitória, pelo menos momentaneamente. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 29 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento com Napoli e Monza na Série A italiana às 2h30. E aqui eu quero te chamar a atenção primeiro para essa cotação mais alta do Napoli. Afinal de contas, o Napoli joga em casa e é o atual campeão da temporada. Por que será que essa cotação está tão baixa? Vamos entender esse contexto. Antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo. Não tem forma melhor para você talvez me agradecer pelo conteúdo ou talvez para você incentivar que esse conteúdo continue do que você deixar o like no vídeo. É a forma que o YouTube tem de entender se você gosta ou não disso para apresentar para novas pessoas, ok? Então, vou contar com o seu like antes da gente começar. Se você não é inscrito ainda, temos 28, 29, 30. Temos mais uns 3 dias ainda para esse coração gelado seu ficar quentinho e se inscrever nesse canal, tá bom? Vamos entender primeiro o último jogo do Napoli, que foi não vou chamar de clássico, mas foi aquela rivalidade com a Roma. A gente tinha comentado que Napoli e Roma eram torcidas co-irmãs, né? E aí, por conta de um jogo onde o Napoli esteve com 2 jogadores a menos em campo, perdia por 1-0, o Napoli empatou e esse jogador fez gestos ruins, feios. Depois eu fui ler e o termo não vale nem ser comentado aqui, porque o YouTube pode derrubar o vídeo. E aí, essas torcidas passaram a se odiar, tá? E isso transformou esse jogo numa grande rivalidade. Tanto é que a gente comentou sobre a possibilidade de um jogo para cartões. E o jogo contra a Roma, tivemos, além dos 2 treinadores, né, o Mazzarri e o Mourinho amarelados, tivemos 1, 2, 3, 4 no primeiro tempo amarelos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amarelos no total. E aí tivemos um cartão vermelho e o segundo cartão vermelho também para o Osimhen. Então tivemos um cartão vermelho para o Matteo Politano e um cartão vermelho para o Victor Osimhen. Só os 2 maiores artilheiros do Napoli. E é por isso que essa cotação do Napoli está a 1,65, e a gente vai utilizar o PDF de apoio para entender. Aqui embaixo, para quem não conhece muito o PDF, nós temos os gols marcados e as assistências. Temos aqui o Victor Osimhen com 7 gols e o Matteo Politano com 5. Então, se a gente fizer uma conta simples de padaria por aqui, vamos lá, 7 mais 5 são 12. A gente vai dividir a quantidade de gols que o Napoli já marcou no campeonato, que foi 28. Então nós temos, deixa eu zerar a calculadora aqui, 12 dividido por 28. 42% dos gols do Napoli foram marcados por Victor Osimhen e Matteo Politano. Isso já é um motivo para essa cotação subir. Se você adiciona as assistências nisso aqui, se eu não me engano, o Osimhen tem 2 assistências, posso estar falando besteira, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Série A italiana, assistências 2. Então, o Victor Osimhen tem 7 gols e 2 assistências, então ele tem 9 participações em gols. E o Politano tem 5 gols e 3 assistências. Aqui a gente consegue ver, porque ele é um dos principais assistentes. Tá aqui, ó. Matteo Politano, 3 assistências. Então a gente volta para nossa conta de padaria aqui, mais 8. E aí a gente vai voltar a dividir. É isso, né? A gente vai voltar a dividir para... Não é 8. É 9 mais 8. São 17, não são 18. A gente vai dividir pela quantidade de gols marcados pelo Napoli, que foi 28.
60% dos gols marcados pelo Napoli passaram por Victor Osimhen e Matteo Politano, os dois jogadores que não estarão em campo. Então a gente consegue perceber a influência desses dois jogadores na hora da gente concluir essa análise. Essa cotação ela não está errada. Na verdade, se a gente levar em consideração agora o outro lado, de quem acompanha o italiano e sabe que o Monza é um time extremamente cascudo, muito difícil de se enfrentar, não é à toa que está na 11ª colocação, e a pontuação do Monza e do Napoli é de apenas 6 pontos de diferença, a gente consegue perceber que o Napoli está numa situação até de uma cotação mais baixa do que deveria. O Monza é um time muito chato, muito difícil de se enfrentar, muito maduro e vai enfrentar um Napoli muito desguarnecido na parte ofensiva. Óbvio que nós temos bons substitutos do Napoli, o Giovanni Simeone, acredito que deve assumir a titularidade no ataque do Napoli. E também, do que eu estou vendo aqui como substitutos, o Giacomo Raspadori é uma grande opção, e até mesmo o Jesper Lindström, que era do Frankfurt, que está aqui no Napoli, perdido também, uma joia de 23 anos que está aqui na reserva do Napoli. Mas ainda assim, o Osimhen é um jogador extremamente encaixado no time e o Politano também. Então aqui a gente já concorda que essa cotação do Napoli ela está no fio da navalha. Para que essa cotação ela suba, basta que o Monza jogue um pouquinho, tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Napoli não vence tanto em casa, não sai tanto na frente do placar, falhou em marcar em 25% dos jogos, é o dobro de gols que marcou o Monza fora de casa, é o dobro. Mas o Napoli é o atual campeão, o Napoli está em casa, tinha que estar fazendo mais gols, não está conseguindo. E o time ficou sem sofrer gol em apenas 13% dos jogos. Tem uma média de mais gols sofridos do que marcados. Não é um bom Napoli essa temporada. A gente sabe disso. O Monza não vence tanto, também não sai tanto na frente do placar, tem uma dificuldade grande de marcar gols, é verdade, e sofreu até um gol a menos do que o Napoli, né? O primeiro tempo do Napoli não é bom. O mesmo número de gols sofridos é o número de gols marcados, tem menos derrotas que o adversário, mas o número de vitórias não é tão elevado. A gente pode criticar um pouco o Monza pela quantidade de gols marcados no primeiro tempo e a quantidade de derrotas. No segundo tempo, mais paridade por aqui. O Napoli vence um pouquinho mais, mas o número de derrotas é igual, o Napoli toma mais gols do que o Monza e marca só um pouco mais de gol. Então, não conseguimos, nem no primeiro nem no segundo tempo, encontrar uma grande discrepância entre as duas equipes, tá bom? Não adianta vir depois falar, o Napoli se complicou, eu me surpreendi. O Napoli vencer esse jogo será uma surpresa, porque ele vai ter que se adaptar com novos jogadores à frente e vai ter que enfrentar uma equipe muito chata, tá? Então a surpresa aqui será o Napoli conquistar uma vitória tranquila, tá bom? Essa é a minha opinião. O Napoli marcou 5 gols de cabeça, mas também sofreu 5 nesse fundamento. E os momentos de gols, é muito interessante ficar de olho nisso, mas lembrando que os atacantes, os principais jogadores ofensivos, não estão jogando. Então isso aqui pode, obviamente, sofrer uma alteração. Mas o Napoli sofreu 53% dos seus gols a partir dos 60 minutos. E justamente a partir desse momento é que o Monza marca 66% dos seus gols. Então temos uma aceleração do Monza nos minutos finais. Mas o Monza também sofre gol nos últimos minutos. O Monza também sofre muito nos primeiros 10 minutos de jogo, tá? Vale a pena ficar de olho nisso. O Napoli marca também a partir dos 60, então, para quem quer buscar um over limit, dependendo da situação do jogo, se o jogo estiver te dando sinal, o mercado de segundo tempo pode ser mais interessante. O segundo tempo para trabalho pode ser mais interessante. Tá? Se você é um trader por aqui, eu considero que a cotação do Napoli já está no fio da navalha. Isso significa que é muito difícil de imaginar uma cotação do Napoli descendo. A cotação desce, a probabilidade de vitória sobe, é inversamente proporcional, tá? Então, para aumentar a probabilidade de vitória do Napoli, essa cotação descer, o Napoli teria que jogar muita bola. Sem os seus dois principais jogadores à frente, é um pouco mais difícil. Vai ficar sobrecarregado quem? O Vitor Kvaratskhelia, que é hoje o principal jogador ofensivo do Napoli, junto com o Victor Osimhen. Inclusive, na última vitória que eu comentei do Napoli, que ele venceu aqui a equipe do Cagliari por 2-1. Eu até cheguei a comentar que era um lampejo do Napoli campeão, que o Victor Osimhen fez gol ali e também deu uma assistência pro Vitor Kvaratskhelia. Mas enfim, não acho que foi só uma andorinha, né, uma chuva passageira, como a gente costuma dizer. Não acho que o Napoli nessa temporada consegue recuperar aquele Napoli da temporada passada, até porque isso passava muito também pelo treinador do Napoli antigo, que foi para a seleção italiana, se eu não me engano era o Spalletti, tá? Então, para você que é um trader, muita cautela. Talvez a gente tenha aqui uma oportunidade até de trabalhar contra o favorito, mas se não for da tua metodologia, eu não te aconselho, tá? Trabalhar fora da nossa zona de conforto é muito perigoso. Se você é um punter por aqui, não te indico vitória do Napoli seca. Se quiser trabalhar a favor do Napoli por sua conta e risco, eu considero no máximo colocar um empate anula, a não ser que você esteja ao vivo assistindo o jogo e consiga perceber um massacre do time do Napoli contra o Monza. Aí
tudo que a gente planejou, a gente tem de informação, está sendo ofuscado pelo que se passa em campo. E aí, como o que se passa em campo é lei, não adianta, o Napoli vai ter dificuldade. Chega em campo, ele tá passando o caroço no Monza, aí não tem problema, aí você pode pensar numa vitória do Napoli, mas muita cautela. E para quem gosta de trabalhar mercado de gols, é complicado, porque 60% dos gols do Napoli passavam pelos pés do Osimhen e do Politano, e eles estão fora. Isso não quer dizer que os substitutos não possam ajudar, tá? Mas isso reduz um pouco o nível. Tivemos poucos jogos entre Napoli e Monza, porque o Monza estava na segunda divisão, né? Mas as duas vezes o Napoli venceu uma em casa e o Monza venceu uma na sua casa, tá? Se for trabalhar alguma coisa para gols, no máximo um over 1,5, e eu gosto muito de pensar em buscar algo a partir dos 60 minutos do segundo tempo, tá bom? Napoli pode se complicar por aqui, sim senhor, e vai ter que passar um dobrado, né? Vai ter que fazer muito além para conseguir vencer essa boa equipe do Monza. Às 2h45 saímos da Itália e vamos para a final da Supercopa da Turquia entre Galatasaray e Fenerbahçe. Fenerbahçe provavelmente campeão da Copa, o Galatasaray campeão da Superliga Turca. Inclusive ano passado foi uma disputa muito grande entre os dois na Superliga, né? E a curiosidade principal aqui, que vai facilitar a nossa análise, é que esse jogo não é em casa. Por incrível que pareça, esse jogo vai acontecer na Arábia Saudita, em Riad. E tudo parece acontecer na Arábia Saudita hoje em dia, não sei se você já percebeu. O Mundial de Clubes aconteceu em Jeddah, que é a segunda maior cidade da Arábia Saudita. Tem várias pré-temporadas que já estão marcadas para Riad, para a Arábia Saudita. Inclusive o time do Messi vai jogar lá 2 jogos contra o Al Hilal e Al Nassr, né, colocando Messi e Cristiano frente a frente. A Supercopa da Espanha, se não me engano, também eles levam ali, não sei se é na Arábia Saudita. É impressionante, parece que tudo está acontecendo lá. E com isso, nós temos a eliminação do fator casa e fora, que provavelmente já seria um jogo neutro, mas seria provavelmente na Turquia. E a gente não pode utilizar muito esse contexto de como o Galatasaray vinha dentro de casa ou o Fenerbahçe fora de casa, porque é completamente neutra a localização. Então é um jogo extremamente para leitura de jogo ao vivo, não tem como indicar que é algo pré. E se eu pudesse deixar um conselho, para quem gosta de trabalhar gols, é excelente esses jogos de Supercopa, de Copa com um jogo só, porque os times têm que se expor. Só que depois do primeiro gol. Tivemos um jogo recentemente entre eles que ficou 0-0, foi um jogo xoxo, com muitos cartões, mas aí você já tinha um ambiente das torcidas, né, o Fenerbahçe com o estádio lotado, aí óbvio, né, você mata uma jogada, você comemora com a torcida, o juiz vai te dar um cartão amarelo, a torcida não tá nem aí, ela te aplaude, você já tem uns ânimos ali aflorados, né, a flor da pele. Num local isolado, esse jogo vai acontecer no estádio do Al Nassr, que é um estádio de capacidade de 25 mil pessoas. Eu não sei se vai ter ali muitos torcedores turcos, talvez sim, mas o ambiente é diferente. Você não está na sua casa, entendeu? Você não está no cenário do seu país. Então, sinceramente, se fosse para trabalhar gols aqui, e obviamente se uma equipe sair na frente, você tem a extrema necessidade de ir para cima buscar o resultado, eu só olharia para um cenário de jogo desempatado, porque o 0-0 ele pode acontecer novamente, como aconteceu no último jogo. As duas equipes se estudaram, sabem já as armas de cada uma delas, e eu prefiro um jogo desempatado para trabalhar gols por aqui. Caso eu encontre esse jogo desempatado, talvez eu busque mais um gol no segundo tempo, quem sabe mais 2, dependendo se a equipe que está na frente está buscando de fato o contra-ataque. E para você que é um trader, eu gosto muito de pensar num jogo para leitura, sem nenhum tipo de viés, tá? Se fosse um jogo na Turquia, eu acho que a gente podia fazer uma análise um pouco mais aprofundada. A rivalidade é muito grande, mas um jogo de estádio neutro, eu tenho medo de ficar um pouco mais assim fora do contexto, tá? Ainda acho que é um jogo para cartões, é uma rivalidade muito grande, é um jogo muito pegado, as equipes tentam se anular, obviamente, então dá para trabalhar um cenário de, sei lá, de mais de 4,5 cartões, isso já aconteceu nas últimas 5 seguidas, né? 5 partidas seguidas entre eles, mas sinceramente, para quem quer pensar em gols, eu olharia no máximo para um jogo desempatado para tentar buscar mais um gol. Não olharia para 2,5 no pré-live ou para ambas marcam no pré-live. Primeiro de tudo, eu esperaria um jogo desempatado. Não é à toa que o 2,5 está próximo de 2. O mercado ele já consegue imaginar que vai ser um jogo mais truncado. Espera o primeiro gol acontecer. Talvez, se a equipe na frente quiser o contra-ataque, dá para buscar mais um ou quem sabe mais 2 gols. E para quem trabalha ao vivo, é um bom jogo. Para se ler, para trabalhar, vai ser no meio de vários outros jogos, no meio do jogo do Napoli, mas mesmo assim é um jogo interessante. Infelizmente, vai acontecer numa localização completamente neutra que pode tirar um pouco desse brilho da rivalidade, do contexto de torcida empurrando, né? Podia ser num estádio turco ali, central, onde joga talvez a seleção, com torcidas divididas, mas enfim, pelo dinheiro que é envolvido nisso, a gente sabe que hoje futebol é muito movido ao dinheiro, esse jogo vai acontecer em Riad.
na Arábia Saudita. Às 15h45, vamos para a Liga Portugal. Vamos falar sobre Benfica e Famalicão. 1,25 é a cotação do Benfica, super favorito por aqui. Benfica em perseguição ao líder Sporting, pode assumir a liderança, pelo menos provisória, contra a equipe do Famalicão. Em caso de vitória, obviamente, esse jogo acontece na Luz. O Benfica vem de vitória contra o Aves, contra o Braga e também contra o Salzburg, que o classificou para a Europa League na Champions League, né? Ele se desclassificou da Champions para ir para a Europa League, mas dado a situação de grupo do Benfica, foi até bom. O Benfica tinha tomado uns cacetes nas primeiras rodadas, por vários critérios de saldo ali, ele conseguiu se recuperar com um golzinho no final. Tá bom? Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber pela predominância de cores que o Benfica sai mais na frente do placar, falha em marcar bem menos, né? No caso não falhou em marcar em nenhum jogo. Não é um Benfica essa temporada goleador, mas é um Benfica que não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou metade dos jogos sem sofrer gol. Isso é muito bom, tá? 0,5 de média de gols sofridos. O Famalicão em 7 jogos fora só venceu uma partida. Em 14% delas ficou sem sofrer gol apenas, mas a quantidade de gols sofridos não é muito. Média de um gol por jogo. Não assusta, né? Acho que é uma média até aceitável. O problema é que o ataque realmente não ajuda tanto a equipe. O primeiro tempo do Benfica não é bom. E a primeira coisa que a gente tem pela frente aqui para observar um super favorito é como que esse super favorito domina o seu adversário no primeiro tempo. Porque quando a gente fala de um super favorito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é massacre, superioridade, intensidade, marcação, pressão, recuperação de segunda bola. Tudo isso que a gente espera já de um favorito, né? Uma equipe que começa a 1,25, ela teoricamente meio que começa fazendo isso na nossa cabeça, mas não. O Benfica em casa ele não vem fazendo isso nos primeiros tempos. Tem mais gols marcados e menos gols sofridos? Tem, mas a quantidade de vitórias é baixa, ok? Então muita cautela, porque o número de gols sofridos do Famalicão também é baixo, o número de gols marcados pelo Famalicão é quase igual, o número de vitórias do Famalicão é quase igual, o número de derrotas também. Então temos aqui um primeiro tempo parelho. Então para que nós, eu e você, para que a gente se posicione a favor do Benfica, primeiro o Benfica vai ter que dar um sinal diferente do que ele vem fazendo, ok? Muito cuidado. No segundo tempo nós temos o Benfica superior, mais vitórias, bem mais vitórias, menos derrotas, bem menos derrotas, menos gols sofridos e mais gols marcados. Aqui sim a gente tem uma superioridade. O que a gente quer do Benfica no primeiro tempo é o comportamento do Benfica no segundo. Se ele puder apresentar isso pra gente, excelente. O número de gols de bola parada não tem, assim, tanta relevância nesse momento, né? O Benfica não marca tanto nesse fundamento, o Famalicão sofre um pouquinho, mas o Benfica não é tão bom nisso. Momentos dos gols. Curiosidade por aqui, o Benfica não marca tantos gols até os 40. Não é à toa que o Benfica não consegue fazer bons primeiros tempos. Então, muita cautela para você que já vem buscando vitória do Benfica no primeiro tempo, gols no primeiro tempo. Cuidado, tá? As equipes se soltam um pouco mais no segundo. Não quer dizer que não possa sair, mas toma um pouco de cuidado, tá? O Benfica acelera bastante nos últimos minutos, os últimos 20. 45% dos seus gols são marcados a partir dos 70. E 33% são sofridos a partir dos 80. Foram poucos gols que o Benfica sofreu, obviamente, foram 3 gols apenas, então a porcentagem acaba ficando mais elevada. O Famalicão também marca poucos gols, mas também são marcados no final, tá? Alguns deles. Se você é um trader por aqui, primeiro de tudo, quem vai fazer você entrar no mercado vai ser o Benfica. Como que o Benfica vai te fazer entrar no mercado ou vai me fazer entrar no mercado? Apresentando um comportamento diferente do que ele vem apresentando nos primeiros tempos passados. Muita intensidade, marcação, pressão, recuperação de segunda bola. Obviamente o Benfica, sabendo que pode ultrapassar o Sport na tabela, ele não vai dar mole. O que a gente tem por aqui é uma informação. O Benfica ele não costuma fazer bons primeiros tempos. Significa que ele vai fazer um péssimo primeiro tempo contra o Famalicão? Não. É por isso que a gente traz a leitura de jogo. Se futebol fosse só estatística, a gente não precisava assistir o jogo. A gente faria jogo pelo radar, pelas estatísticas. E tem muita gente que acha que é só fazer por estatística e tá tudo bem. Tá bom, então faz por estatística. Não acho que realmente seja impossível ganhar dinheiro só olhando estatística, não. Mas pra mim não funciona. Pra mim funciona a conexão das duas coisas, tá? Então eu prefiro que você assista o jogo antes de olhar a estatística e querer só se posicionar no pré-live, tá bom? Se você é um punter por aqui, eu não vou te indicar a vitória do Benfica a 1,25. É uma cotação muito esmagada. Sei que o Benfica tem plena condição de vencer o Famalicão. Os últimos 5 jogos entre eles, o Benfica venceu 4. Sei também que o Benfica pode até aplicar um placar, uma vantagem no placar maior, né? A gente pode até olhar um handicap asiático, mas sinceramente eu prefiro não te indicar uma cotação tão baixa. Se quiser trabalhar a favor do Benfica, aqui você precisa que o Benfica talvez faça um primeiro tempo ruim, para que você pegue uma cotação mais alta no segundo tempo. Quem sabe o Famalicão abrir o placar para você buscar uma recuperação, uma virada do Benfica. Com essa cotação aqui a 1,25 eu não te aconselho.
tá? A não ser que você tenha planos de trabalhar um handicap asiático, considerando que o Benfica possa vencer esse jogo por mais do que um gol de diferença, tá bom? Acredito na vitória do Benfica por aqui. Para trabalhar gols, eu quero o Benfica na frente. Benfica estando na frente, o Famalicão dando espaço, dá para buscar mais 1 ou 2 gols por aqui. Fora disso, eu prefiro ficar de fora. Tá? O meu trabalho no trade ele vai ser especificamente moldado para primeiro tempo, desde que o Benfica me dê sinais. Saindo de Portugal, voltamos para a Itália às 16h45. A Inter enfrenta o Genoa, na casa do Genoa, com uma cotação de 1,60. Temos aqui uma cotação atrativa, né? Como a gente tinha entre City e Everton, como a gente tem entre Napoli e Monza, dado, obviamente, as devidas condições do adversário. O Everton vinha numa fase muito boa, complicou a vida do City no primeiro tempo, o City conseguiu virar. O Monza vem numa fase boa, mas o Napoli é que está com condições precárias no ataque. A Inter, pelo que eu estou vendo aqui, está inteira, 100% dos seus jogadores, mas vai enfrentar também uma equipe chata. Só que a Inter é líder isolada do italiano e o Genoa é uma equipe mais cascuda dentro de casa, né, que sofre poucos gols, que não tem tantas derrotas. Não é fácil enfrentar a equipe do Genoa. Várias equipes que foram até ali tiveram suas complicações. O Genoa venceu 3 das últimas 5 partidas e empatou 2, inclusive um empate contra a Juventus, a principal adversária da Inter, no título italiano, né? Não vejo o Milan nem outros times aqui se aproximando com muita facilidade. Acho que Juventus e Inter vão disputar. Inclusive, a Inter foi eliminada da Copa Itália, né? Isso teve um peso, tanto é que no último jogo contra o Lecce a gente comentou que esse peso poderia fazer com que a Inter jogasse um pouco mais de vontade. A Inter não passou tanto aperto para vencer o Lecce, que é um time chato, por 2-0. O Genoa vem de uma virada contra a equipe do Sassuolo fora de casa por 2-1 e vencer o Sassuolo fora não é fácil. Então vem motivada e a Inter vem com essa vitória para cima do Lecce. A Inter, nas últimas vezes que enfrentou o Genoa, não perdeu em 8 seguidas. Não sofreu gol em 8 seguidas. E tivemos o over 2,5 nas últimas 6 das 8 partidas disputadas. Só que quando a gente filtra esse confronto na casa do Genoa, isso é muito importante, né? Porque o ambiente é mais hostil. A Inter venceu os últimos 3 confrontos, 4-0, 3-0 e 2-0, mas aí o Genoa tinha uma sequência de vitória incrível aqui. 2-0, 1-0, 1-0, 3-2 e 1-0. Foi uma sequência de 5 vitórias seguidas. Então, você vê que é como se fosse uma onda, né? Vai pendendo para o lado, depois pende para o outro. Por isso que eu não gosto tanto de usar essa questão do histórico, né? Eu gosto sempre de falar o seguinte: a história está aí para ser reescrita o tempo todo, né? Se a gente pega o recorte até 2019, onde o Genoa vencia a Inter o tempo todo, a gente ia achar, por exemplo, ó, em fevereiro de 2018, se a gente fosse analisar um jogo, a gente ia ver 5 vitórias seguidas do Genoa. A gente ia pensar, não, a Inter vai se complicar. Aí a Inter enfrentou 3 vitórias seguidas no Genoa. Tivemos depois um empate. Então, a história está aí para balançar, né? Tabus estão aí para serem quebrados. Então, sinceramente, eu não olho para passado para medir nada no futuro, não. Tá bom? Mas para quem gosta, fica a informação. Utilizando o PDF de apoio, nós temos com predominância de cores verdes, porque nós estamos falando aqui do líder do campeonato, a Inter, que venceu 88% dos seus jogos fora, saiu na frente 88% dos seus jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, em 75% dos jogos não sofre gol. De almanaque aqui, né? Time excepcional. Inclusive uma Inter bem mais agressiva esse ano do que ano passado, né? Porém, o Genoa também sai na frente com muita frequência em casa, falhou pouco em marcar, porém uma equipe que sofre mais gols, bem mais aqui do que a Inter, no caso 5 vezes mais. O primeiro tempo do Genoa não é fraco, e por mais que a gente tenha um bom primeiro tempo da Inter, o primeiro tempo do Genoa faz com que a gente balance aqui num jogo parelho, num primeiro tempo parelho. O número de vitórias do Genoa é maior, o número de derrotas é pequeno, né? O número de gols marcados é igual, só que o número de gols sofridos do Genoa é maior, tá? Então na hora de pender aqui, de fazer força entre o ataque e defesa, a Inter pode se sair um pouco melhor. No segundo tempo, a Inter aumenta o poderio ofensivo e aumenta mesmo, de 6 para 12 gols marcados. Continua tendo um excelente poderio defensivo, inclusive não perde nenhum segundo tempo, assim como não perdeu nenhum primeiro tempo ainda fora de casa. E aí o Genoa já tem mais dificuldade de manter o número de vitórias alto, já começa a ter um número de derrotas mais alto e continua tendo o mesmo número de gols sofridos. Então, me parece sim que o segundo tempo pode ser mais da Inter por aqui. Nos momentos dos gols, eu não vou olhar tanto para os gols sofridos pela Inter, porque foram apenas 2, então fica dando a impressão de que são vários aos 60 até os 70, mas são apenas 2 gols. Então eu vou olhar mais aqui para o cenário de gols marcados. A Inter marca a maioria dos seus gols no segundo tempo.
e não marca tanto nos primeiros 30 minutos. Para você que gosta de trabalhar um back favorito, cuidado, tá? O Genoa marca a maioria dos seus gols no meio do jogo, do fim do primeiro tempo para o meio do segundo, tá? E costuma sofrer um pouquinho a partir dos 80, mas não é nada fora da casinha, tá? Então não temos aqui assim uma incidência tão grande de gols no final, a não ser da Inter acelerando um pouco mais depois do minuto 50, 60 por aqui. Se você é um trader, tenha consciência de que o primeiro tempo da Inter é bom, mas o do Genoa também é. Então, para se buscar alguma coisa contra o Genoa ou a favor da Inter por aqui, a gente precisa de um sinal na leitura. Muito cuidado para não ir se posicionando pré-live por aqui e acabar se assustando, tá? Porque o fato da Inter ser muito boa não faz com que o Genoa seja uma equipe ruim. Cuidado na hora de mensurar esse peso na balança, tá? Óbvio que a Inter tem mais qualidade, mas o Genoa não é um mandante fraco. Se você é um punter por aqui, eu te aconselho, pela dificuldade de enfrentar o Genoa na casa dele, tentar pegar uma cotação da Inter mais alta. Até porque a Inter não costuma marcar tantos gols nos primeiros minutos, né? Então talvez buscar uma vitória da Inter no segundo tempo, com uma cotação mais alta, quem sabe até utilizando um empate a seu favor, pode ser mais interessante, tá? Até que se prove o contrário, até que a gente tenha um jogo desempatado, eu não vou te aconselhar mercado de gols por aqui, tá? Por mais que no histórico recente entre eles o 2,5 seja bem presente, né? Se a gente pegar os últimos jogos aqui, ó, 4-0, 3-0, 3-0, eu não vou te indicar mercado de gols até que o jogo esteja desempatado. Acho que é um jogo mais tendendo a se arrastar, a ser um mais truncado e podendo abrir depois do primeiro gol, né? Porque aí se o Genoa já estiver perdendo por não tem por que ficar recuado na frente da sua torcida. E se o Genoa já estiver ganhando, a Inter vai para cima com muita pressão e pode utilizar aí toda a sua qualidade técnica para tentar buscar um empate. Dá para buscar uma dupla chance da Inter se ela estiver perdendo o jogo? Dá. Eu acho que é cabível, desde que você encontre também esse sinal verde dentro do campo na leitura de jogo. Tá bom? É um favorito que pode se complicar, na minha opinião, e o mercado coloca uma cotação alta justamente por conta disso, tá? E quando eu digo se complicar, eu digo não vencer, ter dificuldade de vencer, talvez ter que sair atrás do placar para vencer numa virada ou tentar buscar um empate no final. É mais complexo, né? A gente tem que analisar também esse adversário que não é bobo, tá bom? Mas assim como no jogo do City, se ela der sinal pra gente, dependendo do momento, talvez no segundo tempo, como o City fez, a gente pode aproveitar alguma oportunidade por aqui. Saindo da Itália, voltando para Portugal, 17h45, horário de Brasília, obviamente em Portugal vai ser outro horário. O Porto enfrenta o Chaves com uma cotação de hiperfavoritismo, né? Uma cotação de 1,14 é uma cotação que eu não indico você que é um punter vir se aprofundar, se aventurar por aqui, porque para você ter algum tipo de critério para trabalhar esse jogo, alguma característica, você teria que buscar um handicap asiático, né? Os últimos jogos entre eles, o Porto venceu por 4-1, 3 gols de diferença, 4-2, 2 gols de diferença, 3-0, 2 gols de diferença, 2-0, 2 gols de diferença e 3-1, 2 gols de diferença. Talvez buscar uma situação para 2 gols de diferença, né? Isso considerando, óbvio, que o Porto tenha muito mais possibilidade de vencer esse jogo por aqui, né? O Porto está em perseguição ao Sporting, pode terminar essa rodada com a mesma pontuação, né? Se não assumir a ponta, seria por algum critério de desempate, mas é momentâneo, obviamente. O Chaves é o último colocado, tem 10 derrotas na competição, foi a equipe que mais perdeu. Também é a equipe que mais sofreu gol de longe na competição. E como visitante, o Chaves tem 6 derrotas. Tá? Então realmente o Porto pode se encontrar aqui até com uma possibilidade de golear esse jogo se não fizer nenhuma bobeira, né? Se não se prejudicar aqui sozinho. Utilizando o PDF de apoio, o Porto sai mais na frente, falha menos em marcar, sofreu quase nas mesmas porcentagens, a diferença é que o Chaves, quando sofre mais do que um, né? O famoso passou um boi, passou todos, passou a boiada inteira. O Chaves tem uma média de 3,14 de gols sofridos, né? Isso pode facilitar muito uma goleada do Porto por aqui, se ele sair na frente, por exemplo. O problema daqui é o primeiro tempo. O Porto não faz um bom primeiro tempo, marca poucos gols no primeiro tempo, sofre poucos também, mas não tem um número de vitória tão elevado, só que não tem derrota. O Chaves chega a 71% de derrotas e a 14 gols sofridos. Então se o Porto fizer um pouquinho a mais, sabe quando você tem um dever de casa para fazer, uma tarefa? Se você fizer um pouquinho de esforço a mais, você vai vencer o primeiro tempo. Porque o Chaves é horroroso nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o Chaves passa a sofrer menos gols e a marcar mais. Sofre menos derrotas, passa a ter mais vitórias. E o Porto, apesar de aumentar o número de vitórias, não fica tão
longe assim do Chaves. Até no número de gols marcados eles estão parecidos, né? O Chaves continua sofrendo mais gols, mas não é uma discrepância tão grande como no primeiro tempo. Então o segundo tempo já não é meu grande foco. Meu foco é no primeiro tempo. Eu preciso de um Porto acima da média aqui no primeiro tempo, fazendo um pouquinho mais do que ele vem fazendo, tá? Em relação aos gols marcados e sofridos, o Porto acelera muito nos minutos finais. Para quem gosta de trabalhar over limite, pode ser interessante. E o Chaves marcou boa porcentagem do seu gol a partir dos 70. Mas é um time que sofre muito nos primeiros minutos. E é aqui que eu quero me focar, ó. Os primeiros 20 minutos do Porto e os primeiros 20 minutos do Chaves. O Chaves sofreu 40% dos seus gols nos primeiros 20 minutos e o Porto marcou 44% dos seus gols nos primeiros 20 minutos. Então, se eu encontrar uma avalanche do Porto no primeiro tempo, um massacre com muita pressão para já resolver o jogo, eu quero buscar esse gol do Porto aqui o quanto antes. O Porto não pode estar dando essa segunda bola para o Chaves, tem que estar recuperando essa segunda bola o mais rápido possível para continuar criando perigo no campo do adversário, tá? Dá para pensar numa vitória do Porto no HT se você é um Panther? Até acho que dá, mas acho que a cotação vai estar esmagada, porque se a cotação do Match Odds está assim, a do HT não deve estar tão saudável. Se você você for um Panther e quiser muito trabalhar esse jogo, dá para pensar no handicap asiático, pelo que a gente está vendo do Chaves por aqui. Talvez um menos 1,25 do Porto, menos 1,5, quem sabe até um menos 2,25, uma vitória por 3 gols de diferença, mas aí realmente o Porto precisa fazer um pouco mais do que ele vem fazendo, marcar um pouco mais de gol do que ele vem marcando. A média de gols marcados pelo Porto é de apenas 1,5 em casa. Eu acho baixo, sinceramente, tá? Para um time que quer ser campeão, podia melhorar um pouquinho essa média. Se você é um trader por aqui, assim como eu, o nosso único caminho é buscar um back favorito no primeiro tempo. O que é isso, Theo? A gente busca geralmente uma estabilidade da cotação do favorito quando ele está pressionando demais o não favorito, a zebra, né? Ela não é capaz nem de respirar de tanta superioridade do favorito. Isso faz com que o mercado tenha antes de lado, né? Tem uma paciência maior antes de subir essa cotação. E esse peso do dinheiro que faz essa cotação estabilizar permite com que a gente fique a favor do favorito sem perder nada, né? Na maioria dos casos. Se você quiser aprender mais sobre o trade, fugir um pouco, se você não se dá tão bem assim com essas entradas pré-jogo e tudo mais, você pode aprender no meu curso aqui embaixo, que é completamente gratuito. E não esquece de aproveitar o bônus da Betfair, o melhor bônus que eu já vi a Betfair criando até hoje, de até R$200 de reembolso, né? Para você que está aprendendo, principalmente para você que está fazendo o meu curso. Eu tenho, o William deixa sempre o cardzinho desse bônus, eu estou explicando ele para vocês. Daqui a pouco eu vou liberar o vídeo no YouTube para vocês verem como é que funciona, mas é muito simples. É um reembolso nas primeiras 5 semanas. Então, se você terminar uma das 5 semanas em prejuízo, você vai ser reembolsado. Se você terminar 2, 3, 4 ou as 5 semanas depois que você registrou em prejuízo, você vai ser reembolsado em até R$40 em todas essas semanas, tá? Eu acho um bônus muito interessante, muito melhor do que aqueles bônus de rollover que obriga você a ficar apostando em cotações altas para tentar manter o dinheiro que você já ganhou, né? No caso, você não ganhou, você vai acabar devolvendo. Esse tipo de reembolso é melhor porque é um reembolso que volta de fato para sua conta e você pode utilizar ela na exchange, tá bom? Betfair é minha parceira, link tá aqui embaixo. Nos jogos extras para você fazer nessa sexta-feira, que tá com uma cara de sábado, né? Tem jogo pra caramba nessa sexta. Temos o Al Hilal enfrentando o Al Faiha, meio-dia. O Al Hilal caminha a passos largos aqui para vencer a Arábia Saudita, a não ser que algo muito estranho aconteça, né? Temos a Lazio enfrentando o Frosinone na Série A italiana, às 16h45. O Frosinone não é bobo. O Frosinone eliminou o Napoli da Copa Itália com um cacetinho de 4-0, cuidado. Temos Fiorentina e Torino, bom jogo para correção, né? Acho interessante. E lá na Arábia Saudita, como extra dos extras, o Al Ahly enfrenta o Al-Khalej. O Al Ahly é outra panelinha que a gente tem por aqui, né? Inclusive está na 3ª colocação. Se colocar a galera toda em campo ali, que são jogadores muito, muito fortes, é uma panela mesmo, não é à toa que o termo já simplifica a situação, deve vencer o Al-Khalej, tá bom? Como mandante, o Al Ahly tem 6 vitórias em 9 jogos, não perdeu nenhuma partida. Muito obrigado pela sua companhia, não esquece do like no vídeo, se inscreve no canal, a gente se vê nesse sábado, tá bom? Juízo, não inventa moda e faz o simples. Um abraço.